Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e estamos recebendo aqui o maestro Franklin Ramos, é o maestro da Banda Sinfônica de Botucatu. Franklin, bom dia, satisfação em tê-lo aqui novamente. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen. É um prazer imenso estar junto com vocês aqui, para conversar um pouquinho, né? Sobre música? Opa! Ô Franklin, você esteve recentemente viajando lá para o sul da Bahia. O que você foi fazer lá, além das belezas, para saber o que a Bahia tem? Então, Márcio, eu estive lá junto com três bandas filarmônicas, né, sendo uma banda de Porto Seguro e mais duas bandas de Belmonte, que é uma cidade próxima, fica aproximadamente a 80 quilômetros de Porto Seguro. E eu tive ministrando um masterclass, né, voltado para madeiras, para regência, né, para os maestros, músicos, alunos daquela região tão linda. E como é que aconteceu tudo isso, Franklin? Então, na verdade, aconteceu da seguinte forma. Eu tinha uma amizade aí junto com o maestro Ronald, da banda de Porto Seguro, e a gente ficou amigo na época da pandemia, né? A gente tem um grupo que se chama Só Dobrados no Facebook, e através desse grupo a gente se conheceu, estreitou amizades, e a gente tinha um sonho de um dia fazer algum curso naquela região, né? Porque a gente sempre conversou muito sobre a parte pedagógica que existe por trás de estar trabalhando aí com instrumentos de sopro, percussão, porque existe uma tradição muito grande nas bandas de replicar uma cultura que nasce naquele grupo, mas às vezes as pessoas não buscam conhecimento fora. Então é um conhecimento que é passado dentro desses grupos e às vezes acaba não indo tão além, que foi o que a gente vivenciou no passado. Entendi. Né? Então daí para mim foi assim muito satisfatório, porque a gente durante a pandemia conversamos com muitos maestros do Brasil inteiro, falando sobre técnicas, sobre coisas, como fazer. E daí eu falava sempre para ele assim, um dia eu vou aí para mostrar na prática para você, porque uma coisa é falada, outra coisa é na prática. E isso aconteceu. E isso aconteceu. Então, assim, para mim foi muita felicidade poder ir lá pessoalmente e mostrar, vamos fazer isso, vamos fazer como tirar um som melhor dos instrumentos, acertos técnicos de embocadura. Então, assim, para mim foi gratificante poder levar isso para aqueles músicos, aqueles alunos daquela região que não tem um conservatório perto. Eu sempre falo que nós somos sortudos de ter um grande conservatório perto de nós, que é o Conservatório de Tatuí, e daí poder ir compartilhar tudo que eu pude me apropriar, que os meus mestres passaram para mim com outras pessoas, não tem preço. Entendi. E como é que foi a repercussão de tudo isso? Como é que os músicos de lá receberam essa iniciativa? Então, assim, foi até engraçado, assim, né? Porque daí eu relembro da minha época de jovem, quando a gente recebeu um maestro em Botucatu. Na época ele era um militar, e eu senti a mesma coisa que quando eu era criança eu senti, só que daí ao contrário, eu passando conhecimento para eles e poder ver o brilho nos olhos, poder ver que era algo que eles estavam sentindo mesmo, assim, nossa, dá para fazer isso. Porque são sutilezas. O que eu tô falando são sutilezas que enriquecem a sonoridade do grupo. Então, assim, foi fantástico ver a reação deles e de já sentir na hora que eles eram capazes de fazer aquilo que eu estava pedindo. Entendi. O que mais me impressionou, assim, foi ver nos músicos, independente de eles estarem no meio que não tinha tanto essa parte técnica refinada, mas foi poder ver a capacidade deles já responderem aquilo. É uma banda sinfônica lá de Porto Seguro. Não, são bandas filarmônicas. Filarmônicas. Qual que é a diferença, na verdade? Funciona assim. As bandas filarmônicas, elas são bandas tradicionais, né, que estão aí tentando caminhar para o lado da banda sinfônica. Só que elas tocam mais dobrados, sambas, elas não tocam tanta música sinfônica, que nem é uma banda sinfônica. Entendi. Mas eles estão tentando buscar esse conhecimento de agregar essa parte sonora
para conseguir fazer músicas sinfônicas. Eles podem fazer desde que tenham conhecimento, é isso? Isso, exato. Tem algumas que até fazem, mas só que daí não soa. Né? A parte harmônica, não existe o entrelaço dos instrumentos. Entendi. Né? Que é essa parte, porque para acontecer isso tem que ter esse conhecimento mais aprimorado, mais refinado. Né? E daí o que eu pude perceber? E eles não conseguem fazer certas coisas disso, não é porque não tem capacidade, é porque falta esse conhecimento naquele meio. Eles não tiveram oportunidade de ter mestres para poder passar esse conhecimento. Uma questão técnica mesmo. É técnico, né? Então, assim, e daí poder ver isso, daí o feedback dos maestros depois, sabe? Pessoas, assim, extremamente abertas para o conhecimento, né? Então, assim, a gente vê que muitas vezes certas coisas não acontecem por falta desses tipos de iniciativa. Né? Então, assim, e é algo assim que daqui para frente eu vou agarrar muito agora. Interessante. E você acredita que a cultura local influencia o modo desses maestros de fazer música, diferentemente daqui de Botucatu, como é lá na Bahia, isso muda? Então, na verdade, assim, eu vou dar o exemplo do nosso, que é onde eu pude vivenciar a maior parte da minha vida. Esse ano aqui, no próximo ano de 2025, eu tô completando 30 anos de banda sinfônica como prestador de serviço. Olha só. Já completo 30 anos no próximo ano. E eu posso dizer que eu vi isso na nossa banda. E ainda tem pessoas do nosso meio que às vezes falam certas coisas que eles conheceram através da nossa cultura local, que era uma banda furiosa. Né? A nossa banda era uma banda furiosa. Furiosa. E daí o que acontece? É uma banda que se juntava para tocar e cada um oferecia o que tinha para tocar. Então eu posso dizer para você que isso a gente passou aqui até conseguir refinar esse conhecimento, até vários músicos irem para o conservatório. Na década de 90 foi quando a gente começou, em grande massa de músicos, irem estudar fora, irem buscar esse conhecimento. Daí foi a partir da década de 90, com o maestro Carlos de Campos, que a gente começou a crescer para esse outro lado de sonoridade, de buscar esse conhecimento para mostrar ele através do som. Então eu posso dizer para você que, na verdade, independente do local que esteja, se os maestros, se os músicos não buscarem esse conhecimento, você acaba propagando uma cultura que ela está fechada num único ciclo. Né? E às vezes as pessoas não têm nem noção que não é só aquilo. Não é uma bolha. Né? Não é uma bolha. Então, assim, daí muitas pessoas crescem escutando as bandas tocando desse jeito furiosa e acham que isso é certo. Entendi. Né? Até por falta de conhecimento. Exato. Né? E nos próprios músicos, como você disse, de repente tem o dom, tem o talento, falta a disciplina, falta a orientação. E isso, indo para o conservatório, muitos dos músicos conseguiram. Exato. Isso influencia toda a banda, né? Toda a banda. E daí, ó, Márcio, aproveitando isso, Beethoven já falava 95% de estudo e 5% de talento. Olha só. Beethoven falava isso. Por quê? Porque você é uma joia bruta. E se você não tiver um mestre para te lapidar, te dar todos esses detalhes, por melhor que você seja, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Entendeu? Então, às vezes, você pode até conseguir, mas vai anos, anos e anos. E às vezes, se você tiver um mestre, você resolve tudo em 1 ano, às vezes. Com todo esse talento que você tem. Agora, se você ficar só por sua conta estudando, você vai ficar sempre naquele fluxo do que é mais fácil para você. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo. E daí cai naquilo que eu sempre converso com meus alunos, músicos. Ninguém sabe tudo. E o que seria da nossa sociedade se a gente não se apropriasse dos conhecimentos dos mestres que nós temos? O que seria? Acontece que nem já aconteceu várias vezes nesse mundo nosso, quando recomeça a Terra, que se perde muitas coisas. Hoje a gente pode falar disso já. Então eu acho que o conhecimento, quando a gente passa de um para o outro, e a gente fala desses grandes mestres da música principalmente, é importantíssimo. Né? Então para nós esse crescimento musical, essa sutilezas, essa música que vem mais pura do coração da gente,
com todo esse conhecimento junto, ela se torna algo que faz conexões que a gente nem imagina. Olha que interessante. Agora eu fico perguntando, e esses jovens lá do sul da Bahia, como é que vão ficar agora? O conservatório mais próximo é onde? É Salvador? Ou é Salvador. Salvador. Daí são 450 quilômetros. Quer dizer, a dificuldade praticamente impossível de um jovem fazer um percurso desse semanalmente, diariamente, enfim. E aí, como é que eles ficam? Falam, o maestro foi embora, e aí? A gente vai fazer o que aqui? Então, daí o que acontece? Daí, agora existe uma porta, que nem com a banda Terra Mater, que é a do maestro Ronald, eu já tenho essa porta aberta. E agora eu criei mais 2 portas, que é a banda 15 Lira de Belmonte, né? E mais a Lira Popular, né, dessa cidade. E daí agora eu tenho um contato direto com esses maestros também. Então agora fica fácil da gente sempre estar conversando. Daí eu já deixei canais abertos que eles podem mandar vídeos para mim, para quando precisar, para a gente estar conversando sobre o que a gente pode fazer para estar ajudando os alunos. Mas também existe algumas pessoas no meio que também estão buscando conhecimento. Então, assim, eu vi isso acontecendo lá, né? Então, assim, pessoas que vão estudar e depois voltam. Só que esse meio nosso da música, existe muitas formas de trabalhar. Então, assim, e para você, nessa lira popular que eu fui, tem um rapaz que ele estudou em Salvador, né? E daí ele ficou assistindo, dando aula, porque ele é especialista em metais. E eu dei aula de madeiras, né? Ele ficou lá olhando assim, encantado. Porque ele viu eu fazendo coisas que ele não tinha conhecimento ainda. Então agora, com esse conhecimento que ele viu na prática eu fazendo, ele vai conseguir aperfeiçoar muitas coisas no grupo agora. Entendi. Né? Agora, esse conhecimento, quando você fala da madeira, eu queria que você fosse mais específico. Sim. Porque a Ellen deve ser meio música, né? Cantora ela é. Agora o Márcio não. Explica pra gente essa diferença da madeira aí. Então, na verdade é assim, a gente divide a banda em 3 grandes grupos, sendo que daí o sopro se subdivide em 2. A gente tem a família das madeiras e dos metais. Então daí nas madeiras são flautas, oboé, saxofone, fagote, são esses instrumentos, clarinete. E daí nos metais, trompete, trombone, trompa, tuba, daí já são dos instrumentos metais que são instrumentos de bocal. Daí para você tirar o som desses instrumentos tem que fazer a abelhinha. Através dessa abelhinha você vai tirar o som dos metais. Já nas de palheta, daí você vai ter que vibrar a palheta. Você coloca na boca e vai fazer a vibração para sair esse som, através de uma palheta. Por isso que é da família das madeiras. Embora o sax e a flauta moderna hoje seja de metal, elas são instrumentos da família das madeiras. E é comum, de repente, um músico migrar de uma madeira para o metal? Acontece, sim, acontece. Porque assim, quando ele está na fase de formação, eles têm que experimentar os instrumentos. Eu, por exemplo, eu passei pelo sousafone, que é a tuba. Passei pelo trombone. Depois que eu cheguei no clarinete e no saxofone. Então é muito comum, na época de estudo, a pessoa ir experimentando os instrumentos para ver qual que ele fica mais à vontade, que ele se sente, não, é esse instrumento que eu quero realmente tocar. E o controle da respiração deve ser desafiador, né? Sim, então, na verdade, a parte de respiração é algo que a gente aprende daí trabalhar a parte do diafragma. Muito, muito. É que nem cantor. Eu falo sempre que tocar um instrumento de sopros, muito da base da técnica é comparado com o dos cantores. Então, assim, você tem que ter o controle de puxar o ar, saber puxar para baixo, e o principal é controle de coluna de ar. É não soltar o ar tudo de uma vez. Então você tem que saber controlar essa coluna de ar para conseguir emitir o som. Isso é uma técnica que você com o tempo aprende a desenvolver, né? Isso. Porque nada do dia para a noite que você vai saber fazer isso, né? Não. Eu gosto de dizer que a música é muito comparado aos grandes atletas. Você tem todo um condicionamento para ir alcançando o maior grau que existe de performance. É a mesma coisa, sabe? É todo um preparo, dia a dia que você vai crescendo, vai preparando. Existe todo um fortalecimento de embocadura para você poder ir mudando a cor do seu som.
Porque quando você começa, o som ele é mais aberto, ele não tem uma estabilidade. Daí conforme você vai ganhando resistência de embocadura e o principal, vai conseguindo guardar na cabeça a sonoridade, porque o som ele tem um foco. Você pega um som, por exemplo, eu faço até você conseguir achar o foco das notas, das 7 notas musicais, os seus semitons, na hora que você guardar isso na cabeça, a sonoridade já fica outra. Quer dizer, você já vai desenvolvendo uma técnica baseada no conhecimento e isso fica na sua memória, aquele som ficou memorizado. Isso. Porque a partir do momento que você consegue memorizar esse som, daí você consegue ter a sonoridade certa para fazer no instrumento. Daí chega naquele ponto que eu acabei de falar para você. Quando você não aprende dessa forma correta, daí você toca o instrumento de qualquer jeito, daí aquilo se torna uma coisa certa para você. E é difícil corrigir? É muito difícil. É mesmo? É. Aprendeu errado, para corrigir é mais difícil. É mais Eu difícil. ia falar, os músicos têm vícios também, né? Tem que é mais difícil de vícios, tirar com também, certeza. Né? Então, assim, eu gosto sempre de dizer, e não é nem profissionalismo de grupo, né? Porque eu sempre falo, o mestre na frente de uma banda, ele tem muita responsabilidade. Entendi. É muita responsabilidade. Você tem a responsabilidade de 50, 55 músicos do que pode ser bom ou do que pode ser ruim. Essa é a verdade. Quantos integrantes na banda sinfônica aqui? Hoje nós estamos com 54. 54. 54. É o número padrão esse? Então, ele varia. Varia muito de grupos para grupos. Tem grupos que chegam a ter 80 músicos. Né? Então, assim, depende do qual é a capacidade de espaço e tudo. Que nem a gente está numa fase agora que o teatro já está ficando pequeno para nós. Tanto para nós quanto para a orquestra. Né? Já não, os músicos já estão ficando para trás das coxias, já do lado, porque não cabe já mais. Não cabe todo mundo. Né? Isso é bom. É claro. Né? Porque, assim, e é até bacana dizer, né? A nossa cidade hoje, ela é uma das grandes referências do Brasil em cultura. Né? Tenho certeza disso. É uma das grandes referências em cultura. Então, assim, é algo fantástico o trabalho que nós temos na cultura de Botucatu, né? Queria aproveitar, né, até agradecer, porque tudo isso é possível através do serviço público, através da nossa Prefeitura Municipal de Botucatu, através do nosso prefeito Pardini, que sempre deu muito apoio pra gente, Cris Cury aí, através da Secretaria de Cultura, que também sempre ajudou a gente em tudo que a gente precisou. Então, ninguém faz nada sozinho. Né? Então, o que nós temos cultural hoje em Botucatu, da banda e da orquestra, é essa tradição que vem de prefeito para prefeito, e eles assumem de estar cuidando desses equipamentos culturais e materiais da nossa querida cidade. E já que você tocou aí na orquestra, qual que é a diferença entre a banda sinfônica e a orquestra sinfônica? Então, na verdade, o que muda? Acrescenta. Na orquestra vai acrescentar a família das cordas. Então, daí acrescenta daí violino, viola clássica, cello, violoncelo, a gente pode chamar de cello, e o contrabaixo. Daí entra essa parte do string, que a gente fala que são as cordas na frente. E daí, mas qual que é a diferença sonora de um grupo para o outro? Os dois grupos, tanto banda sinfônica quanto orquestra sinfônica, conseguem tocar os mesmos estilos de música, né? O que permite isso? O conhecimento. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas veem os dois grupos tocando, se confundem, né? Hoje se confundem. Mas antigamente não se confundia, por quê? Porque era outro estilo de banda. Era o estilo de banda de coreto, que tocava só dobrado, só samba, só mais musiquinha popular. Hoje não, hoje nossa banda ela toca de tudo. Então hoje ela confunde. Mas dizer que a gente perde as tradições com isso? Não. A banda continua tocando dobrado, samba, ela toca. Só que ela ampliou o seu leque de repertório. Quer dizer, sentiu a necessidade de uma maior abrangência, não é isso? Exato, porque assim, a gente ficava muito limitado a alguns estilos de música. E assim, a gente vive um momento, Márcio, que os jovens de hoje, eles escutam de tudo. De tudo.
Então, se a gente ficasse só na tradição da banda tocando só aquele estilo de música, a gente não tinha nem público. Entendi. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Hoje nós fazemos repertórios temáticos. A gente já fez um rock sinfônico com a banda. Na próxima, dia 11, agora na segunda-feira, tem um rock sinfônico com a orquestra sinfônica, tocando Queen em concert, né? Olha, então, assim, e o rock que a gente fez com a banda, a gente, pela primeira vez na história da banda, a gente lotou o teatro e ficou 200 pessoas por fora. Olha só. E há quem dizia assim, não, a banda nunca vai ter público para assistir. E teve, né? E teve. Teve que fazer uma sessão extra? Teve, a gente só que não fez no mesmo dia. A gente fez em outro dia daí, e daí a gente recebeu essas pessoas que ficaram para fora desse concerto. Ô maestro, o ensaio como é que acontece? Semanalmente, uma vez por semana? Como é que funciona? Então, o ensaio da banda acontece todas as terças-feiras. Só que tem terças-feiras que não tem. Por quê? Porque a banda trabalha com 5 atividades por mês. E daí dentro dessas 5 atividades por mês, eu tenho que dividir entre ensaio e apresentações. Então tem meses que eu tenho 3 apresentações e tenho 2 ensaios. Então a gente já trabalha com um cronograma de repertório onde eu consiga ter essa organização pedagógica, junto com agenda de músico, junto com tudo, para a gente sempre ter repertório preparado para atender as demandas do município, que são gigantes. Para vocês terem ideia, hoje eu chego a recusar de apresentação, não porque eu não quero, mas porque a gente não tem como atender de 15 a 20 apresentações por ano. Esse ano nós vamos fechar com 38 apresentações. Final de ano aumenta a demanda. Muito. Em dezembro a gente vai tocar, a gente está com 4 apresentações já marcadas. Entendi. E tem algum especial de Natal aí no caminho? Tem sim. Então, vai ter o nosso Natal Encantado. Né? Então, a nossa banda toca no dia 15 de dezembro, lá na frente da Catedral. E estamos aí com um repertório especial. Hoje a gente começa o ensaio já das músicas de Natal. E nós vamos apresentar aí o grande tema do Fantasma da Ópera, com 2 cantores cantando aquela abertura linda, junto com a gente, o Cidir e a Rebeca. Eles vão estar cantando aquela... Nossa, essa obra é maravilhosa. Eu que fiz o arranjo dessa música pra gente estar tocando e hoje a gente começa a ensaiar. Que legal. Muito bom. Maestro, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho lá no sul da Bahia, que isso repercuta e que os jovens, né, que o governo da Bahia, que o governo de Porto Seguro, né, possa arrumar uma maneira para que o jovem tenha mais acesso, que quem sabe, de repente, um conservatório mais próximo. Não, e eu acredito assim, você sabe como que funciona? Dessas ações que a gente faz de ir até os lugares, quem faz muito isso são as universidades. Tá. De vez em quando as universidades mandam para esses locais professores da universidade. Mas eu acredito que a partir do momento que começa a ter esses deslocamentos, as pessoas de dentro dos grupos eles vão tendo mais conhecimento. E isso faz com que vai mudando o ciclo de conhecimento interno e traz o crescimento. Sem dúvida. Né? Muito obrigado, Eu maestro. que agradeço, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 7h25, já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal.